O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova da salvação, escrita por Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Palavra da salvação. Um evangelho destes quase não precisava de nenhum comentário a não ser: façamos isto. E se fizéssemos isto, obviamente tudo seria muito diferente na nossa vida, no mundo. Mas quando eu estava a ler e a preparar esta celebração, não sei se imaginam qual foi a minha primeira ideia, aquela que me veio à cabeça. Foi: qual é o recorde do mundo em salto em altura? Foi a primeira coisa que eu pensei. Foi: qual é que é o recorde do mundo em salto em altura? E fui ver. Então, para os homens, não sei se sabem, 2,45 m, foi batido em 1993, em Salamanca, e o das mulheres foi batido ano passado, em Paris, e é 2,10 m. Então, desde que há registros do salto em altura, nos homens desde 1912, os homens conseguiram melhorar 45 centímetros. Ou seja, em 1912 estavam a saltar a 2 metros e em 1993, então, conseguiram saltar 2 metros e 45. E as mulheres, sendo um dos primeiros registros de 1922, estavam a saltar, vejam lá, a 1,46 m e agora então conseguem estar a saltar a 2,10 m. Conclusões. As conclusões que eu tirei desta minha profundíssima análise. A primeira conclusão é que em cerca de 100 anos conseguiu-se saltar mais alto. Ou seja, em cerca de 100 anos houve uma evolução bastante significativa. A segunda conclusão é que se nós disséssemos aos homens e às mulheres do início do século XX
que no início do século XXI eles estavam a saltar àquela altura, eles diziam é humanamente impossível. Porque imaginem, em 2012, lá o primeiro homem, que eu não sei o nome, foi a correr, salta 2 metros, e eu diria assim, então, tu consegues saltar 2,45? Ele disse, não consigo, isso é impossível. Não, consegues, esforça-te com o que consegues. Ou se eu dissesse, então, à primeira mulher que saltou a 2 em 1922, que saltou a 1,46, eu dissesse, esforça, tu, 2,10. 2,10 é uma boa marca, vais conseguir. A pessoa iria dizer, bom, isso é completamente impossível. Essa é a segunda conclusão. A terceira conclusão, é muito interessante para as mulheres evoluíram mais do que os homens. Ou seja, os homens conseguiram, há uma diferença de 19 centímetros, ou seja, as mulheres conseguiram evoluir em 100 anos mais 19 centímetros em salto em altura. Atenção, não estamos a falar de mais nada. Nada de conclusões fora deste estudo profundíssimo e absolutamente científico. Bem, os dados são objetivos, atenção. E então, a última conclusão que eu consegui concluir é que há 32 anos que os homens não saltam mais alto. Os homens, as mulheres têm batido recordes, bateram ano passado, mas os homens têm que ver o que é que está aqui a passar com este grupo. Esforcem-se mais um bocado, porque o recorde do mundo está em 2,45 e não estamos a saltar mais. Portanto, há 32 anos que não há o recorde do mundo em salto em altura. Bom, e porquê é que isto veio à cabeça? Porque, agora pensando no Evangelho, a fasquia está mesmo muito alta. Se nós ouvirmos este Evangelho, mesmo ouvi-lo assim serenamente, ouvir cada uma destas frases, quando nós pensamos respirar mais um bocadinho, vem outra frase ainda mais exigente. E nós, pronto, já não estamos a aguentar. Passamos mais uma frase e pensamos, pronto, agora vai aliviar. Outra mais exigente. Então, é um conjunto de fasquias, eu diria, aparentemente impossíveis de concretizar, pelo menos na sua grande parte. Parece que é apenas para superar atletas, que são possíveis de alcançar por nós, e que, ou então só mesmo para Deus, só Ele é que consegue. Bom, dou exemplo de algumas delas. Amai os vossos inimigos, já custa amar os amigos, agora imaginem, amai os vossos inimigos. Uma pessoa até tem vontade de lá ir ver se não está nenhum erro no texto, pensar, se calhar foi um erro de tradução. Estes textos vêm sempre mal traduzidos, mas não, chegamos aos originais e ainda é pior, ou seja, ainda é mais exigente. Mas a tradução está correta. Amai os vossos inimigos. Depois, fazei bem aos que vos odeiam. Volto a insistir, se aqueles que nós gostamos e amamos já não é fácil fazer bem, já é um esforço, sabe o Deus, o que nos custa. Agora imaginem aos que nos querem mal, aos que nos odeiam. Fazer bem, enfim. Abençoai os que vos amaldiçoam. E continuamos. Dai aos que vos injuriam. A quem te bater numa face, oferece-lhe o outro. Isso então parece completamente apócrifo. E a quem te pedir uma capa, deixa-lhe a túnica. E podíamos continuar a ler o texto, que o texto, de facto, é sempre neste tom difícil, diríamos. A fasquia, de facto, está muito alta. E parece, de facto, impossível alcançar, mas a verdade é que já alguns alcançaram estas fasquias. Esta é a verdade também. Desde logo Jesus Cristo, e nós dizemos, bom, esse não vale. Não podemos dizer que estava dopado, porque isso não é correto, mas esse não vale, esse não conta para as nossas contas. Mas já temos alguém que bateu estes recordes. Mas depois podemos pensar em muitos santos, homens e mulheres, no passado, mas também muitos santos, homens e mulheres, no presente, que hoje continuam a perdoar aos inimigos. Aqui não diz, é a única coisa boa que eu vejo neste texto, o único sítio onde nós conseguimos respirar qualquer coisa, é porque o texto não diz gostai dos vossos inimigos, só diz amai. Apesar de tudo, ainda há uma pequena diferença. Mas pronto, isso é uma nota de rodapé que depois poderíamos nos levar muito longe, porque eu tenho sempre para mim que Nosso Senhor não gostava de toda a gente, do Herodes, dos fariseus. Se gostava, disfarçava suficientemente bem com algumas frases que disse. Daquelas que nós sabemos, porque ele pode ter pensado outras piores, mas não ficaram registadas. Mas a verdade é que, de facto, o amor
o amor tem uma fasquia muito alta. E nós temos homens e mulheres no passado e no presente que vivem assim, que dão um testemunho tremendo, sobretudo em zonas de conflito, mas não apenas aí, de perdão, de reconciliação, de recomeço. E é tão bonito ver isso, e ao mesmo tempo é tão evangélico no sentido de nos dizer que é possível. Pensar em pessoas, por exemplo, e há muitas, que perdoam aos assassinos dos seus próprios filhos, que, por exemplo, para mim é uma das coisas mais dramáticas daquilo que eu consigo conceber, nunca tendo, obviamente, passado por nenhuma dessas situações. Mas naquelas pessoas, e há de facto algumas que fazem percursos de perdão nesse intuito. Aliás, a primeira atividade cultural que aconteceu assim com significado nesta casa quando cheguei para esta missão, foi exatamente, não sei se se recordam, isso já é fazer uma memória de 8 anos, um filme que contava a história verdadeira de um indiano, de uma mãe, de uma família, que perdoou ao assassino da sua filha, que era consagrada na Índia. E pronto, e isso era uma história verdadeira, e nós tivemos cá o realizador, um dos realizadores desse filme, a conversar sobre essa história de perdão. Então, de facto, hoje, no mundo, há homens e mulheres, entre aspas, que batem estes recordes, que mantêm estas fasquias altas, que nos dizem que é possível. E isso só tem um defeito, é que se eu me dissesse assim, imaginem, esta fasquia estar tão alta, é que se me dissesse assim, não, tens aí 2,45 m, salta. Eu ficava a olhar para aquilo, nem tentava, dizer, só se fosse para passar por baixo, porque não vale a pena eu estar aqui a fazer nenhum esforço, porque eu nem sequer consigo derrubar a fasquia. Portanto, para derrubar a fasquia é preciso saltar a uma altura que só se fosse com a mão, mas saltar de uma maneira que consiga acertar. Portanto, nem sequer me arriscaria. E esse pode ser o risco desta passagem. É aparentemente tão distante daquilo que eu consigo fazer, que eu poderia dizer, nem vou tentar. Mas, por outro lado, eu acho que vale a pena tentar. Vale a pena tentar porque aí, nunca bati nenhum recorde do mundo, mas imagina a alegria que é conseguir alcançar alguns destes feitos. De perceber que nós conseguimos alcançar coisas que aparentemente não são humanas, que não são possíveis com as nossas energias e capacidades. Então é preciso pedir ajuda de Deus para concretizar este Evangelho. Claro que o Evangelho lança-nos assim um desafio muito grande. A primeira leitura é um momento muito bonito, valia a pena voltar à primeira leitura, porque o que é que aconteceu? Conseguiram perceber mais ou menos? O David estava a ser perseguido por quem? Por Saul. E então o David ia com o seu amigo Abissai, e houve um momento em que o Saul estava a dormir. E portanto o David sabia que o Saul era o rei, que queria matá-lo. Este era o objetivo. O Saul saiu com as suas tropas e queria matar David. E como é óbvio tiveram que adormecer, dormiram, e houve uma oportunidade de o David lá ir matar Saul quando ele estava a dormir. Então o que é que ele fez? Chegou lá, ao lado dele, e pensou, eu posso te matar. E o Abissai disse, então aproveita, ele está a dormir, resolve já o problema, matas o teu inimigo. E ele disse, não, isso não vai acontecer. Como é que eu posso ser digno de matar alguém que é ungido? Os reis eram ungidos. Então ele tirou a lança, tirou o cantil, tirou acho que também mais um elemento e foi-se embora. Que era para ele perceber, quando acordasse, que tinha acontecido alguma coisa. E depois, quando acordou, o Saul apercebeu-se logo que tinha acontecido alguma coisa, alguém lhe tinha roubado a lança, alguém tinha roubado o cantil, e ele vai lá para longe e diz, de onde estava, disse ao Saul, olha, manda um dos teus soldados vir buscar a tua lança e o teu cantil, porque eu não te quero matar. Então isso é uma história também muito bonita de perdão, ou seja, ter a oportunidade de resolver o problema ali, não é? Nós às vezes temos pena de não ter essa oportunidade, que pena não poder agora servir friamente aqui uma pequenina vingança, sempre com espírito cristão, nada de magoar muito, nada de deixar muitas marcas, nada que não se possa ser reversível, só assim uma coisinha, um alertazinho. E então nós ficamos às vezes tristes de não ter essa oportunidade. O David teve a oportunidade e não a exerceu.
foi maior que o momento. Ser maior que o momento é concretizar esse Evangelho. Eu diria que o Evangelho pode correr o risco, como dizia há pouco, de parecer uma utopia. Acabar de ler estas páginas e dizer, bom, isto aqui, ou rasgamos as páginas, ou faz conta que não ouvimos bem. Eu não sei se o Padre Calixto, quando ele traz aquelas coisas nos ouvidos, se é para ouvir, se é para estar a ouvir outras coisas. Ele diz que é para nos ouvir melhor. Mas eu tenho para mim que ele está a ouvir a missa do outro lado. Para ir confirmando, a ver assim, isto agora, aproveitar o tempo para se enriquecer. Não. É que isto era só para ajudar, porque havia pessoas que me perguntavam se tu estavas a ouvir música. Eu disse, não, aquilo é só para ouvir melhor. Bom, então, voltando aqui, o Evangelho, de tão profundo que é, podia nos parecer apenas uma utopia. E o que é uma utopia? Uma utopia é um não-lugar. É um lugar que não existe. Topos, em grego, é lugar. E neste caso, este início, significa uma negativa. Portanto, é um não-lugar. É uma coisa que não existe. É uma coisa inalcançável. É uma coisa, de algum modo, que não... É um sem-lugar. É um lugar que, no fundo, não é real. Então, a pergunta é, então, se o Evangelho não é uma utopia, e nós já cá falámos disso, então é o quê? Eu diria que é uma eutopia. A palavra eu significa, em grego, bom. Então eu diria que é um lugar bom. O Evangelho é um lugar bom. Quando nós o alcançamos, nós sentimos a profundidade da vida, sentimos a beleza e a densidade do perdão. Sentimos a alegria dolorosa às vezes, mas de passos que de outro modo não experimentamos. Sentimos uma alegria profunda. Não é compreensível às vezes, mas essa utopia, esse lugar bom, esse lugar feliz, esse lugar que nós queremos que seja real, é possível. Foi possível no passado, acompanhou a história da humanidade. Há tantos gestos bonitos que fizeram com que a humanidade pudesse ser a humanidade que é. E é tão frágil às vezes, num momento podemos deitar tudo a perder ou deitar tudo a ganhar, passa a expressão. É tão frágil esta tensão entre perdão e agressividade, entre dar uma face ou, como dizia um paro que eu tive, dar-lhe com a outra face. Ele dizia, quando te batem com uma face, tu aproveita logo e dá-lhe com a outra face da mão, que é para ele nem respirar. Bom, e então que também diria, uma exegese possível e que às vezes daria muito jeito. Em todo o caso, não parece que seja consentânea com o Evangelho. Então, a possibilidade de dar a face, quando nos apetece dar com a outra face, faz tanta diferença. Isso é quando nós vemos que o bem vence o mal, quando o perdão vence a vingança. E como é que é possível nós imaginarmos os fins das guerras se não for assim? Como é que é possível imaginar que a guerra não esteja sempre a escalar? Se mataram a minha família, se destruíram o meu país, como é que eu me posso calar diante disso? Eu também não consigo imaginar, mas quando eu vejo as histórias de perdão, pensar que é preciso um coração do tamanho do mundo, ou então do tamanho do Evangelho, para poder perdoar assim. O Evangelho, de facto, apresenta-nos aqui uma tabuada diferente, umas outras contas, uma outra maneira, e que não basta saber a música. Eu tive um colega meu que não percebeu nada de matemática, a professora chateada com ele, diz, então, vou inventar o nome, António, diz lá a tabuada. E ele disse, professor, eu a tabuada não sei, mas sei a música. Alguns mais novos já nem sabem o que é que isso significa, mas era uma piada para o século XX. Então... o Evangelho termina com uma chave de leitura de tudo isto. A medida que usardes com os outros será usada convosco. E assim enquadramos melhor aquela frase que está no meio do texto, que é quase a energia que nos faz saltar a esta altura: como quereis que os outros vos façam, fazei-lo vós também. Ou então, na tradução de Frederico Lourenço, tal como quereis que convosco procedam as pessoas, procedei com elas do mesmo modo. Isto é muito bonito, é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E com isso estamos a concretizar o Evangelho. Então pedia hoje a Deus que Ele que faz isto por cada um de nós, faz por mim, faz por todos nós, que me ajudasse a experimentar essa medida, a acolher essa medida em mim
e que eu fosse capaz de concretizar um pouco deste Evangelho, que as nossas palavras, os nossos gestos sejam cada vez mais assim e que o Evangelho possa ganhar corpo em nós, vida em nós. A fasquia está alta, mas é possível alcançá-la. E o Senhor hoje quer que nós possamos ser as pessoas que concretizam este Evangelho, nos nossos contextos reais, com as nossas capacidades, mas também com as forças que vêm dele.